Olá, sou o Fábio Francesconi e hoje eu quero conversar com vocês sobre as 5 tendências da dermatologia para 2022. Então, nesse vídeo, eu quero te deixar antenado nos rumos da boa dermatologia, das boas práticas da dermatologia, e vou começar com a tendência número 1, que é a incorporação do conceito One Health. Se você não conhece One Health, se a gente fizer uma tradução livre, significa uma saúde, mas a gente tem utilizado em português saúde única. E o que isso significa? Isso significa tomadas de atitude, ações que integram a saúde humana com a saúde veterinária, a saúde pecuária, agricultura e meio ambiente. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, as principais revistas europeias hoje estão considerando o impacto da poluição, o impacto do aquecimento global na tua saúde. Agora eu vou trazer para a consulta dermatológica, né? O que isso tem a ver com a consulta dermatológica? Então eu vou dar um exemplo claro. Quando a gente usa antibióticos e pesticidas na agricultura, a gente influencia os animais da pecuária. Esses animais eles começam a ter agentes infecciosos resistentes aos antibióticos e eles vão passando essas doenças para nós humanos. E o nome disso chama-se zoonose. E aí quando essa doença chega na gente, a gente já tem uma doença com alto nível de resistência aos antibióticos. E você ainda deve estar na dúvida, né? Como isso tem a ver contigo? Por exemplo, quando você compra uma carne e essa carne foi utilizado um antibiótico, você já está influenciando esse processo. E esse antibiótico dessa carne pode influenciar a tua flora, o teu microbioma. Então, o dermatologista moderno, ele tem que te ajudar a você saber quais são as melhores atitudes. Como, por exemplo, consumir materiais orgânicos e qual tipo de filtro solar você tem que utilizar. Não sei se você sabe, mas tem substâncias de filtro solar que não podem mais ser utilizadas porque elas destroem os corais. Isso aconteceu no México, isso aconteceu no Havaí. Então a gente está falando de situações em que a nossa atitude dentro do consultório toma proporções que chegam no mundo. E com isso, a incorporação do One Health é a atitude número 1 que a dermatologia moderna vai incorporar. O segundo, top 2, é uma saúde global. O que significa saúde global? Então, esse é um termo que eu trouxe para explicar o seguinte. Quem que hoje você, mulher, 35 anos, rapaz, 40 anos de idade, você procura o dermatologista para se sentir bem, para ficar mais bonito, para tratar uma ruga. Essa é uma oportunidade que o médico dermatologista, não se esqueçam, dermatologista é médico, tem de perguntar para você como está o seu calendário vacinal de adulto, quando foi o seu último check-up. E aí os check-ups eles vão variando, né, conforme idade, conforme gênero, conforme doença de base. Quando foi o último preventivo que você realizou? E por um acaso, quando você tosse, você perde um pouquinho de urina? Então a gente está falando de uma saúde global. E por que o dermatologista tem que estar preocupado com isso? A gente está falando de envelhecimento saudável, a gente está falando de vida saudável. Então, muito mais do que ter mais anos de vida, o dermatologista moderno quer que você tenha mais vida nos seus anos. Então esse é o top 2 das tendências para 2022. Top 3, empatia ao extremo e atenção aos detalhes. Eu vou explicar esse com o seguinte exemplo. Imagina uma jovem, 14, 15 anos de idade, ela tem um nariz, ela acha que o nariz dela é feio. Aí ela vai lá e conversa com o pai, diz que está muito incomodada, que aquilo atrapalha ela demais. O pai olha para a filha e fala: minha filha, você é linda. Minha filha, isso é frescura, você está exagerando. E nesse momento, eu até arrisco dizer que ninguém está errado. Ela é linda mesmo, só que isso não é exagero. O problema de cada um tem dimensões
individuais, ou seja, o que é problema para mim não necessariamente é um problema para você, e o que é o problema para a filha, para o pai não é um problema, mas para ela é um problema. Esse detalhezinho pode impactar a vida dessa jovem para sempre. A gente já teve aqui no consultório idealização suicida por conta desses detalhes. E aí eu quero dizer, a dermatologia ela consegue ajudar. A gente consegue melhorar vários pequenos detalhes de nariz, de boca, de rosto, de cicatriz. E aí eu não estou falando apenas da adolescente de 14 anos, não. Eu estou falando dos novos adolescentes. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai para a menopausa, a gente vai para a andropausa, a gente é um novo adolescente. A gente está mudando de corpo, está mudando de hormônio, a gente está mudando tem um monte de mudanças. E hoje você passa tanto tempo adulto quanto tanto tempo idoso. E esses detalhes vão fazendo diferença, a pessoa vai se isolando, a pessoa vai saindo do seu ambiente, a pessoa vai perdendo a vontade de viver. Isso não precisa acontecer. Isso a dermatologia ela pode e vai te ajudar. E o dermatologista moderno, ele tem uma empatia à flor da pele. Então essa foi a nossa tendência número 3 e eu quero chegar com a tendência número 4. Uso das tecnologias para a sua saúde. Como assim? Tecnologia para a saúde? Saúde, tecnologia não é beleza? Então aqui eu quero focar nas tecnologias corporais. Eu não sei se você sabe, mas uma saúde ideal, ela tem proporções. Aí a gente está falando de proporções de quantidade de músculo, quantidade de gordura, quantidade de proteína, quantidade de água, quantidade de minerais, e isso tudo tem números, né? Os números considerados ideais, e a gente tem que buscar. Eu não estou falando apenas de peso, não estou falando se eu acho meu corpo bonito, meu corpo feio. Eu estou falando das proporções de saúde adequadas, as proporções corporais que impactam a sua saúde. E se você ainda não está satisfeito com isso, eu quero te dizer o seguinte: osso, músculo, gordura têm funções endocrinológicas, elas têm funções metabólicas que vão fazer diferença no teu corpo. Exemplo clássico é obesidade associada ao diabetes e obesidade associada à hipertensão arterial. Então a gente está falando de composição corporal. E volta, como que essas tecnologias podem te ajudar? As tecnologias elas te ajudam da seguinte forma: eu influencio na quantidade de tecido de gordura, eu influencio na quantidade de tecido muscular com o uso de tecnologias. Eu não estou falando para você parar de se alimentar, não estou falando para você parar de fazer atividade física, eu estou falando de mais um aliado nessa batalha que a gente sabe que não é fácil. Então, as tecnologias vieram para ficar, as tecnologias vão te ajudar e o dermatologista hoje é o especialista que mais estuda tecnologias para influenciar a composição corporal. E isso tudo vai trazer mais saúde e, como efeito colateral, um corpo mais bonito. Quem não queria isso? E a tendência número 5 é diagnóstico preciso. Mas como assim? Médico não tem que dar diagnóstico? Eu vou responder da seguinte forma: já aconteceu de você ter ido num médico, num dermatologista, ele ter feito uma prescrição para você, mas ele não te disse o que você tem? Infelizmente eu vejo isso acontecer, a pessoa nem sabe para que é aquilo. Ou usa cremes, por exemplo, com múltiplos componentes e aí você não sabe se está tratando uma infecção, uma alergia e tal. Agora pode ser que surja uma outra dúvida, mas já não deveria ser assim? Sim, deveria ser assim. Só que o que mudou? O que mudou é que hoje, por conta do Covid, a gente teve uma revolução na indústria farmacêutica e hoje a gente está tendo tratamentos de precisão. Hoje a gente consegue pegar uma molécula que age num determinado receptor que está presente num determinado local. E para a gente usar esse tipo de medicação, a gente está falando desse tipo de medicação para o câncer de pele, a gente está falando desse tipo de medicação para psoríase, dermatite atópica, alopecia areata, vitiligo e por aí vai. São inúmeras indicações e para você usar essas medicações você precisa, antes de qualquer coisa, dar o diagnóstico. Porque não são medicações de teste, você só pode prescrever uma vez com diagnóstico preciso. Claro, ainda vou elaborar um pouco. Esse diagnóstico ele tem que ser
qualificado, né? Qual é o tipo de psoríase, qual é o tipo de vitiligo, qual é o tipo de dermatite atópica. E isso tem que estar aliado a um conhecimento de fisiologia e imunopatologia bem elaborado. Então eu estou falando de médico atualizado, que estuda e que está antenado. Então essas são as minhas tendências para 2022. Escreve aí, me diz aí o que você concorda, me diz se é isso que você tem visto nos seus atendimentos. Eu tenho orgulho de dizer que a dermatologia brasileira é uma das dermatologias mais antenadas do mundo, sem a menor sombra de dúvida, e a gente não para de estudar, a gente não para de estar atualizado, e é um desafio constante para a gente, e é um prazer receber vocês aqui no nosso consultório. Eu tenho certeza que os colegas também compartilham dessa minha visão. E se você gostou do vídeo, se você achou que ele foi útil para você, se esse foi um vídeo que ajudou de alguma forma você entender a dermatologia, e tome a dermatologia aí como uma base, né? Não só para a dermatologia, mas para a medicina. Compartilhe. É isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Fábio Francesconi.